Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa, mas no momento em que você estiver ouvindo esta palavra, que ela seja vida. E na realidade, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, ouçam até o final. Pare um pouco aquilo que você está fazendo. Gaste tempo para ouvir aquilo que o Papai do Céu quer falar conosco. Esta palavra bradou no meu coração. Eu sempre digo, ela fala primeiro comigo. O Senhor nos leva muitas vezes a um confronto conosco mesmo, para que nós possamos avaliar como tem sido a nossa vida cristã, como tem sido a nossa vida como embaixadores do reino de Deus sobre esta terra. Portanto, se você é um cristão, talvez alguns nunca tenham ouvido falar naquilo que eu vou dizer aqui, mas ouça até o final. Deus vai falar com você. Amados, muitos irmãos têm se manifestado pelas redes sociais, pedindo oração, preocupados com o caos que nós estamos vivendo, esta semana especificamente, com a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil. Eu mesmo tenho reiteradas vezes pedido, insistido, vamos orar pela nossa nação. Há pelo menos 3 momentos na palavra de hoje que eu gravei em dias anteriores, exortando, encorajando, alertando os cristãos a buscarem a Deus pela nossa nação. Aqui na minha casa, eu não sou melhor do que ninguém, nós aprendemos a fazer isso todos os dias. Amados, nós precisamos ter uma visão além da política, além das soluções humanas para aquilo que está acontecendo no Brasil, que está no mundo inteiro. O mundo está em crise. Cabe-nos discernir por meio de um diagnóstico que não é convencional, diagnóstico este que o mundo não acredita e por isso não conhece, que é entendermos toda esta questão sob a ótica espiritual. Livro de Efésios, capítulo 6, no versículo de número 12, você talvez já tenha lido e ouvido diversas vezes este texto, diz lá que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não sou eu quem está dizendo, mas é a palavra de Deus. É o entender que transcende as nossas questões humanas. Então vamos lá. Assim como existe uma hierarquia entre anjos, os anjos de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21, assim também existe uma hierarquia entre os anjos maus, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, que faz referência a esta hierarquia, que são os principados, que se refere às ordens angelicais malignas superiores, enquanto as potestades são os governantes angelicais malignos que são subordinados. E fala também sobre os dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores são anjos a serviço de Satanás, e o mundo tenebroso, que também está descrito em Efésios capítulo 5, versículo 8, é esta terra que é permeada pelo pecado, onde o mal domina. Enfim, o reino das trevas. As forças espirituais do mal são mais uma referência aos anjos que estão a serviço de Satanás, que é maligno. E o lugar onde ficam as regiões celestes, embora não seja definido pela Bíblia, é um lugar numa dimensão espiritual. Desta forma, queridos, nós precisamos enxergar com estes olhos espirituais, termos esta revelação no nosso coração. E entender isto significa, em primeiro lugar, saber que há uma dimensão a qual não vemos, portanto, com os nossos olhos carnais. E ela é definida como regiões celestes. Em segundo lugar, precisamos ter a compreensão ou discernimento, perceber que esta ordem maligna que age sobre a direção do próprio Satanás intervém, delibera e influencia o mundo físico, sobretudo naquilo que é ruim para toda a humanidade. E por isso estamos vivendo, no momento presente, como nunca antes,
com tantos conflitos, guerras, doença, ganância, violência, desamor e assim por diante. O mundo está um caos. Agora, você sabe por que tudo isto está acontecendo? Eu disse aqui, falo mais uma vez, porque os homens, aqueles a quem Deus criou para adorá-lo, viraram as costas para ele. Pois é. E aqui no Brasil não tem sido diferente. Grande parte das famílias, dos políticos, dos magistrados, das autoridades, nos mais diversos níveis, os intelectuais, os jovens, moços e até parte de idosos, enfim, boa parte, parcela da sociedade brasileira, não tem conhecido a Deus ou tem virado as costas a Ele. Aí você me pergunta, mas Vladimir, estatisticamente, segundo dados do IBGE, nós somos mais de 86% de cristãos no Brasil. E isso, claro, incluindo católicos e evangélicos. Mas alguém mais detalhista observa que os evangélicos são 25% da população, número este que se aproxima dos 50 milhões de pessoas. Queridos, não se trata de rótulos, não se trata de termos uma identidade, mas a questão aqui é sermos, de fato, homens e mulheres, não importa o número, mas que efetivamente fazem a diferença numa terra que está comprometida e corrompida. É tempo de nós despertarmos do sono. Sono este que nos faz sonhar com este mundo, com as riquezas deste mundo, com a prosperidade deste mundo, como se fôssemos morar nesta terra eternamente. É isto que muitas igrejas ou segmentos religiosos têm ensinado aos cristãos. Temos que perceber a necessidade urgente de parar, de concentrar os nossos olhos em nós mesmos, nos nossos problemas, mas que há em nosso entorno uma multidão que precisa de cura na alma, que há inúmeras pessoas que estão indo para o inferno sem perceber, mas nós temos aprendido a sermos egoístas, a olharmos para o nosso umbigo, a chorarmos somente o nosso choro, a lamentarmos as nossas dores. Nós precisamos entender que há em nossa volta a disseminação do ódio, da vingança, do egoísmo. E o que temos feito? Eu digo o que temos feito, sabe o que é? Nos reunindo semanalmente em nossos ditos templos, ali cantamos, ouvimos apresentações, a palavra é pregada, sim, isso é bom, é necessário este ajuntamento, mas efetivamente, o que fazemos com aquilo que ouvimos naquele lugar? A palavra que vem da presença de Deus por boca daqueles homens. É claro que eu excetuo lugares que não há realmente um culto de adoração a Deus, mas sim um monte de exibicionistas se apresentando para o homem e atraindo a glória para si mesmo, roubando a adoração que deveria ser a Deus. E embora falando em nome deste mesmo Deus, sequer o conhecem. Queridos, é tempo de acordarmos para entendermos qual é o nosso papel nesta terra, o que é verdadeiramente ser igreja. A igreja de Cristo não pode encontrar em si mesma o seu completamento ou complemento ou a sua motivação, mas no próprio Deus e naquilo que Ele nos determinou. Esta igreja tem que parar de julgar, de sentenciar pessoas, de discriminar este ou aquele. É hora de por fim as politicagens internas, onde alguns se julgam melhores do que outros e correm atrás de cargos para que possam então aparecer e sobressair diante das pessoas. A igreja, aquela que é de Cristo, tem que entender que está aqui para servir, sim, servir ao Rei dos Reis, Jesus, o Senhor dos Senhores, naquilo que Ele tem e estabeleceu como propósito. A igreja do Senhor
precisa manifestar mais graça, mais amor, mais perdão, mais misericórdia e menos egoísmo, menos materialismo, menos ostentação, menos vaidade, menos demonstração de poder. Queridos, Deus nos colocou nesta terra para sermos o sal, para manifestarmos não o nosso brilho, mas a luz de Deus, para influenciarmos pessoas. E como igreja, sim, somos intervencionistas, mas num sentido espiritual. E quando agimos por meio do poder que Deus nos deu, que Deus nos delegou, coisas sobrenaturais acontecem. E como podemos intervir? Pela oração e pelo jejum. Somente a Igreja de Cristo, sobre a face da terra, tem autoridade e pode adentrar a presença do Senhor para buscar nele a vitória para a nossa nação e para o nosso povo. Veja só o que o Senhor Jesus disse, está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu digo que tu és Pedro. Ele estava conversando com Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, aqui Jesus emprega um trocadilho. Ele chama o seu discípulo de Pedro, que no grego significa Petros, uma pequena pedra. E a seguir ele diz, mas sobre esta pedra, Petra, que significa uma grande rocha, que é ele, Jesus, edificaria a sua igreja. Então veja só a autoridade que nós temos em Jesus. Quando a igreja está fundamentada em Cristo, ela, portanto, pode buscar em Deus soluções para situações caóticas e difíceis, como, por exemplo, a que estamos vivendo no Brasil. Veja mais o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22. É Ele, Deus, que muda tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia nos ensina também que temos que interceder para que aqueles que estão nos diversos níveis de autoridade possam ser alcançados pela graça de Deus. 1 Timóteo 2, versículos 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Igreja do Senhor, você, templo do Espírito Santo, homem e mulher de Deus, tem feito isto? Por outro lado, somos cidadãos desta terra também, e aí eu estou falando no aspecto humano, e ainda que de passagem ou peregrinos, não podemos nos isentar de tomarmos posição, queridos, diante de tudo isto que está acontecendo. A igreja não pode viver como se numa redoma fechada para as questões além das portas. Sabe como podemos nos manifestar, humanamente falando? Em primeiro lugar, é nos opormos às malignidades deste mundo, fazendo oposição, através de atitudes, a tudo que é podre nesta nação. É fazermos a diferença em santidade, no meio social, junto à nossa família, no nosso trabalho, entre as pessoas com quem conversamos, sendo pautados pela correção, pela honestidade, pelo domínio próprio, pelo amor, misericórdia e senso de justiça. E mais uma coisa, estas manifestações não estão restritas, não devem estar restritas somente a um determinado momento, só dentro da igreja, mas é no dia a dia, onde ninguém me enxerga, ou seja, o meu pastor não vê, os irmãos da minha comunidade não têm acesso às minhas ações, mas Deus está nos vendo. Temos que buscar influenciar além das quatro paredes. Aí, voltamos à questão do número.
de cristãos no Brasil, como eu disse há pouco, 86% segundo estatísticas, 50 milhões de evangélicos. Será que isso realmente tem feito a diferença? Olha como está o nosso país. Temos influenciado? Obviamente que não. Queridos, diz um ditado popular que as palavras atraem, mas o exemplo, a prática daquilo que se diz, convence as pessoas. E nós precisamos ser cristãos de verdade, sermos o sal desta terra, trazermos a luz de Deus para este mundo através do nosso dia a dia. Acorda, igreja! Acorda, você que só busca prosperidade. Acorda, você que só prega e ensina sobre a prosperidade. Acorda, você que tem uma vida apenas no aspecto religioso. Acorda, você que restringe a sua vida cristã a apenas um dia, a um momento. Acorda, você que julga e sentencia ao inferno aqueles a quem Deus ama. Acorda, você que é insensível ao seu país, ao seu vizinho, aquele que a Bíblia chama de seus semelhantes, as dificuldades alheias, portanto. Acorda, igreja brasileira, Deus quer te usar. Volte ao primeiro amor. Vamos ser a diferença que esta terra precisa. Vamos cumprir o nosso papel de cidadãos no aspecto humano, mas vamos usar as nossas armas, as espirituais, na presença de Deus, e a nossa sorte irá mudar. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu termino dizendo sobre a história bíblica dos hebreus e quando eles eram ali governados, primeiramente por juízes e depois por reis. Todas as vezes que as lideranças, os juízes ou os reis se afastavam de Deus, o povo perecia. Todas as vezes que o povo corroborava com os seus governantes neste aspecto, se voltando contra Deus, a nação perecia. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Vamos buscar ao Senhor para que verdadeiramente o Brasil viva um tempo novo, um tempo debaixo da sua graça e andarmos em temor na presença de Deus enquanto igreja. Jesus, abençoa o nosso país. Espírito Santo, dá-nos a sensibilidade para entendermos o que está acontecendo e o que podemos fazer. Pai eterno, muda a nossa sorte. É o que oramos, agradecidos porque Tu és fiel e em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.